Olá, malta! Sejam bem-vindos ao meu canal espiritual, Esoteric Cloud Surfer. Neste canal, nós pegamos em nuvens esotéricas, ou seja, nuvens mais leves, menos densas e com frequências e vibrações mais elevadas. E o que é que isto nos permite fazer? Permite-nos elevar-nos em relação, em perspectiva, ao reino em que nós habitamos agora, que é um reino mais denso, é um reino mais sólido, é um reino menos energético. Então nós, ao pegarmos numa nuvem, ao criarmos a nossa própria nuvem esotérica, mais leve e menos densa, nós conseguimos flutuar e ter uma visão superior em termos de perspectiva, uma visão acima, tipo uma visão de pássaro, entendem? Para a nossa vida, sobre os nossos acontecimentos, sobre as pessoas que nos rodeiam, sobre os sítios que nós visitamos, e assim podemos tirar conclusões diferentes, mais abrangentes, com uma perspectiva mais alargada, e no fim do dia tomarmos melhores decisões, sentirmos-nos melhor e conseguirmos analisar os nossos próprios padrões, ok? Então hoje vou falar de uma coisa bastante interessante e que tem sido bastante falada e discutida nestes novos tempos, desta nova era, que nós acabamos de entrar completamente na era de Aquário. Nós temos estado a experienciar num maior grau uma transição e agora estamos a experienciar num maior grau a entrada. Mas estamos ainda a entrar, mas já muito mais do que a transgredir. Estamos mais na era de Aquário do que na era de Peixe. Mas isso é outro vídeo, ok? O que eu vos trago hoje é os chakras. Os 7 chakras. E neste vídeo vou falar sobre os 7 chakras, porque eles são os mais comuns. São os mais, se calhar já ouviste falar sobre os 7 chakras. E são os mais conhecidos e os mais falados, então torna-se um pouco mais acessível. Mas noutros vídeos eu vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre os 7 chakras, sobre os chakras em si. Porque nós temos muito mais do que 7 chakras, ok? O que acontece é que, de acordo com a nossa atual compreensão, estes 7 chakras tornam bastante fácil, divertido e intuitivo uma abordagem inicial a este tema dos chakras e de uma perspectiva mais abrangente em termos espirituais e emocionais e mentais, ok? Então, vamos direto ao assunto. O que são os 7 chakras? Os 7 chakras, ou rodas, porque, por exemplo, não sei se já conheces o símbolo da suástica, que foi usado pelo partido nazi, por exemplo. Mas acontece que eles herdaram ou pegaram nesse conceito da suástica de uma outra cultura, ou de várias. Porque esse símbolo da suástica existe e existiu em milhares de culturas diferentes por todo o mundo. Ok? Os arqueólogos já encontraram suásticas em Itália, na Índia, Turquia, México, Colômbia. Mas o que acontece é que a suástica que o partido nazi usava estava ligeiramente inclinada a 45 graus. Não era uma suástica direita, ok? Uma suástica direita, eu posso-vos mostrar, porque eu tenho aqui uma cena para segurar incensos que é uma suástica. Ok? Uma suástica direita seria assim. Ok? E depois, este símbolo é suposto nós visualizarmos a direção dos braços também representa isso, que é um movimento. Ok? É um movimento. Então os chakras são rodas, ok? Vórtices, espirais, funis, sabem o que é um funil, né? Ou pontos de concentração, ok? De energia espiritual, ok? Para esta energia existem muitos nomes. Existe o nome de chakra, ki,
com Q de Quá ou com K. Existe também Vril, existe também Orgone, existem muitos nomes para esta energia espiritual. Também emocional, energia mental e energia físicas, ok? São pontos de concentração, são vórtices, são espirais de toda a energia que nos compõe como ser. E estão localizados em zonas específicas do corpo. Ou seja, vários tipos de energia concentram-se em zonas específicas do corpo. E essas zonas... Não é essas zonas, é a concentração em si, o acumular de energia, que, consequentemente, devido a esse acumular, ganham um movimento, são os chakras em si. Os chakras não são a zona do corpo. Os chakras são a concentração de energia. Ok? E cada chakra tem a sua própria representação densa e física dentro do nosso corpo. Portanto, os chakras são os espaços, são as zonas do corpo. Espera, estou-me a contradizer um pouco, não é? Eles não são, mas através dessas zonas onde eles se concentram, nós conseguimos compreender mais sobre eles. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Os chakras são a energia, frequências e vibrações menos densas e mais leves que se encontram e concentram nestes espaços do corpo, isso sim é correto, antes de ficarem mais densas e pesadas. Porque elas estão espalhadas. Mas quando se concentram todas no mesmo espaço, devido a essa concentração, elas começam a ficar mais densas. O movimento começa a ficar mais denso e mais pesado e começa a ganhar uma forma que antes não tinha, ok? E consequentemente, depois dessa concentração, depois de ficarem mais densas e de ficarem mais pesadas, essas frequências, vibrações e energia, consequentemente, vão se transformar ou transmutar, ok? Em componentes químicos, fibras, tecidos, formas que constituem os órgãos dentro do nosso corpo, que por sua vez são a representação física dos chakras, ok? Então, seguindo um dos princípios herméticos, se estiverem interessados, hermetismo é muito interessante e ajuda a perceber mais sobre o nosso universo, quer interior, quer exterior. Um conselho meu é lerem um livro, que não é muito grande, e ele é um resumo, mas é um resumo elaborado. Mas é médio, pequeno médio, que chama-se o Kybalion, e ele tem os 7 princípios herméticos e uma breve descrição sobre cada, e é muito bom. E existe um dos princípios herméticos, é o princípio da vibração, que explica que a diferença entre os opostos não é nenhuma a não ser o grau de vibração, a intensidade de vibração dos opostos. Eles são a mesma coisa, um oposto é a mesma coisa que o outro, apenas a vibrar em graus, em intensidades, em frequências diferentes. Ok? E isso é exatamente o que acontece com os chakras e com os órgãos do corpo. Eles são a mesma coisa, só que um está a vibrar numa frequência e vibração mais lenta, mais pesada e tem uma forma mais constante, mais sólida. Enquanto que a energia tem uma vibração mais rápida e tem uma energia menos densa e mais leve, é mais intensa energicamente, então não tem uma forma tão característica, não tem uma forma tão formatada. Entendem? E a representação física dos chakras, dos 7 chakras, especificamente, dos 7 chakras que eu vou falar hoje, no nosso corpo, são as glândulas do sistema endócrino. Ok? Como assim? Por exemplo, os 7 chakras são, a contar de baixo para cima. O primeiro em termos desta perspectiva. Não significa que foi o primeiro a existir, ou o primeiro em comando. Ok?
O primeiro é na zona dos órgãos genitais, que é o chakra da raiz. O segundo é na zona um pouco mais acima, aqui na parte de baixo do intestino, que é o chakra sacral ou chakra sagrado. Depois temos na zona do estômago, assim, aqui perto do diafragma, ok? Um pouco acima do umbigo, temos o chakra do plexo solar. Depois, na zona do coração e dos pulmões, temos o chakra do coração. Depois temos aqui na garganta o chakra da garganta. Depois temos aqui, nesta zona, o que muita gente chama o chakra do terceiro olho, mas eu chamo o chakra do primeiro olho. Porque se este olho está dentro, é porque foi criado primeiro. Ok? Mas já vamos tocar nisto um pouco mais à frente. Depois temos o último deste sistema, desta perspectiva, que é o chakra da coroa, que é aqui na cabeça, que é o chakra da coroa. Já disse. E ele chama-se o chakra da coroa porque se tu desbloqueares, ou se ficares aware, se tu prestares atenção e estiveres consciente deste chakra, é como se tu fosses coroado. És o rei de ti próprio, entendes? Mas este vídeo é para falar sobre o que são chakras em si, ok? Se eu tiver tempo, vou falar um pouco sobre cada um destes chakras. Mas se não, vou fazer um outro vídeo a falar especificamente sobre o chakra da raiz, é isto, o chakra do plexo solar é isto, entendem? Mas hoje vou falar sobre mais o que é os chakras e como nós os podemos entender de um ponto de vista mais físico, mais 3D, mais real, ok? Então, o chakra da raiz, a representação física dele é uma glândula do sistema endócrino, que, no caso do homem, é os testículos e, no caso da mulher, é os ovários. Ok? Depois, o chakra sacral, ou sagrado, é as glândulas suprarrenais. E agora pode surgir aqui uma dúvida, uma questão. Que eu disse que os chakras são a concentração de energia numa zona específica do corpo. E as glândulas suprarrenais são aqui na zona dos rins. E o chakra sacral é aqui na zona do intestino. Mas eu vou falar o porquê disto, vou falar um pouco mais à frente, ok? Que tem a ver com o processo de transformação de energia, frequência e vibração para matéria física, ok? Isto não tem que acontecer tudo no mesmo sítio. As coisas fluem e mexem-se. Mas eu já toco nesse ponto. Depois, a glândula associada ao chakra do plexo solar é o pâncreas. Depois, do chakra do coração é o timo, que é aqui assim nesta zona. O chakra da garganta é a tiroide, talvez a mais conhecida para vocês. Depois, do chakra do primeiro olho, que muita gente conhece como o chakra do terceiro olho, é a glândula pituitária. E do chakra da coroa é a glândula pineal. Acontece que entre estes dois chakras e estas duas glândulas, a glândula pituitária e a glândula pineal, há quem troque. Há quem ache que é a glândula pituitária que corresponde ao chakra da coroa, há quem ache que o chakra do primeiro olho corresponde à glândula pineal, ok? Mas no fundo, não nos interessa nós perdermos nestas definições físicas, ok? O que é importante aqui é nós percebermos que que os chakras têm um representante físico e que nós devemos prestar atenção a ele. Agora, se é a glândula pituitária ou se é a glândula pineal, se calhar até depende do indivíduo. Porque o que a glândula pineal faz no teu corpo pode-te fazer desencadear processos, experienciar frequências e vibrações que tu, através da tua própria experiência, associas a cenas do terceiro ou do primeiro olho, ok? Mas, na minha opinião, eu acho que é a glândula pituitária que está associada ao primeiro olho. Mas não acho errado se tu ou qualquer outra pessoa acharem que é a glândula pineal, até porque a glândula pineal e a glândula pituitária têm um sistema entre si. Além do corpo todo em si ser um sistema. Então é normal que haja trocas de funções, trocas de tecidos, trocas de líquidos, trocas de influências. Existe ali sempre uma simbiose. Então não vamos estar a excluir, ok?
Isto é, em termos de percentagem de correlação, o chakra do primeiro olho correlaciona-se mais, mas não unicamente, com a glândula pituitária. E o chakra da coroa relaciona-se mais, mas não única e exclusivamente, com a glândula pineal. Ok? Passando à frente, de um ponto de vista mais metafórico, eu considero os chakras como sendo o céu, ou os céus. E os órgãos, as glândulas do sistema endócrino, são tipo a terra. Ok? Os chakras são astrais. Os órgãos são físicos e reais. Como assim? O chakra é o plano astral de cada glândula ou órgão. Ou seja, tem uma frequência e vibração mais leve e mais energética e menos densa. Então mexe mais rápido, move-se mais rápido. Ou seja, tal como os eventos se desenrolam primeiro no plano astral, no nosso caso, e depois se mostram, se revelam no plano real, o que para nós é a Terra, o mesmo acontece com os chakras e as glândulas endócrinas ou órgãos. Ou seja, a condição do órgão ou da glândula é estritamente dependente e relacionada com a condição do chakra. E a condição da glândula determina a eficácia do seu desempenho, que é crucial para o nosso funcionamento como ser. Quer a nível físico, quer a nível emocional, quer a nível mental, quer a nível espiritual. Ok? Porque é possível os chakras influenciarem o nosso espírito. Ok? Não é tão fácil como influenciarem o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional, mas também é possível. Vamos ver mais à frente porquê. Mas o estado do órgão depende do estado do chakra. Então, se a frequência, se a vibração e se a energia do chakra não estiverem em equilíbrio, se não estiverem reguladas, ou no espaço espírito correto, vão haver perturbações no órgão físico e, consequentemente, em todo o corpo físico, emocional, mental e até espiritual. Ok? Porque o chakra é a acumulação de energia. Mas se essa acumulação de energia não for equilibrada, não estiver com o movimento, com o momentum necessário para aquela zona do corpo, para a função dele, para o seu estado natural, vai haver perturbações. Então é bastante importante nós prestarmos atenção ao estado dos nossos chakras e ao estado da representação física, que são as glândulas endócrinas. Por exemplo, se tiveres problemas de tiroide, tu não consegues regular bem a tua temperatura corporal. No ponto de vista do chakra, não consegues expressar o que realmente tu sentes. Não consegues expressar a tua individualidade. Ok? Isto foi só um exemplo. Os chakras, sendo corpos de energia, frequência e vibração, mais leves e menos densos, eles conseguem viajar e mover-se pelo corpo, que é denso, mais denso do que os chakras, não é? Com relativa facilidade. Então é fácil tu teres as tuas frequências e vibrações, chakras, a vibrarem em espaços que não são favoráveis nem para ti, nem para elas. Ok? Por exemplo, o chakra da raiz é sobre segurança física, medo, ansiedade, e ele deve estar na zona genital. Porque é a partir daí que tu crias essas necessidades, crias e resolves essas necessidades físicas. Ok? Mas esse chakra pode-se mover até à cabeça. Então, em vez de ser uma sensação e um acumular de energia, passa a ser um pensamento. Então, tu estás sempre a pensar sobre medo, sobre sexo, mas de um ponto de vista primário, mais carnal, mais animal. E isso não é suposto estar na tua mente. Isso é suposto estar nos órgãos sexuais, que é para isso que eles servem.
para reproduzir, produzir testosterona, ok? É esse tipo de frequência e vibração que deve estar naquele espaço. Além disso, espera, ok, surgiu-me agora aqui um pensamento, vou dizer antes de dizer isto. Porque os chakras são, e ao mesmo tempo são uma representação, eles representam e são um sistema de organização do nosso corpo. Tal como tu, num copo d'água, se meteres vários detritos de densidades diferentes, os detritos mais densos e mais pesados ficam no fundo e gradualmente, até chegares ao cimo, eles vão se tornando mais leves e menos densos. O mesmo acontece com o nosso corpo e com os nossos chakras. Por natureza, os chakras mais densos, as energias mais densas, as frequências mais densas, as vibrações mais densas, as emoções mais densas, os pensamentos mais densos, as ideias mais densas, devem estar em partes mais densas do nosso corpo. Porque é aí que estão as nossas vibrações mais densas. Porquê? Porque senão estariam noutro lugar qualquer. Entendes? Porque isto é a verdadeira espiritualidade. É a resposta, explicar-te o que é e porquê que é. Porquê que o órgão masculino, pênis, está na zona genital. Porque se ele não fosse o pênis, não estava nessa zona. Entendem? Se ele estivesse noutra zona, iria adquirir outras características. Ele está naquela zona porque é ali que ele tem que estar. Porque, devido ao chakra, à frequência e vibração acontecer primeiro do que o órgão físico, ao aparecer naquela parte, é porque ele veio de um espaço que produziu frequência e vibração que só produz aquele tipo de órgão. Porque se esta energia fosse aqui para a zona dos pulmões, ela iria produzir pulmões e coração, porque o espaço produz uma frequência e vibração que molda, que dá essa forma. Então isto explica o que é e porque é que é assim. Ok? Então, voltando um pouco atrás, o chakra sacral é aqui, nesta zona, tipo assim aqui, entendem? Mas as glândulas suprarrenais já são aqui. Mas aqui é a concentração de energia. A representação física é aqui. Porque depois a energia move-se e quanto mais se move, mais vai se juntando mais, vai acumulando mais experiências, vai ficando mais densa e é aqui que ela para esse processo e se torna real. E se torna física. Ok? Mas também as glândulas suprarrenais, as glândulas do sistema endócrino, são a representação física do chakra. Mas nós temos outras zonas do corpo que estão associadas ou que dependem da glândula endócrina. Okay? Por exemplo, o estômago precisa do fígado e do pâncreas para funcionar. Okay? E o pâncreas é a representação física do terceiro chakra, do chakra do plexo solar. Logo, podemos deduzir que o estômago também tem uma relação simbiótica e é derivado de frequências e vibrações que estão relacionadas com o terceiro chakra. Ok? Isto depois vai se tornar ainda mais claro quando eu falar do que é que cada chakra está associado em termos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Porque, por exemplo, o terceiro chakra é um chakra de fogo. É um chakra que tem a ver com confiança. Serve para digerir as coisas más ou quando não recebemos aquilo que queríamos. Nós, com o nosso próprio fogo interno, nós mudamos essas circunstâncias, ok? Nós digerimos, nós transmutamos essas circunstâncias com a nossa individualidade, com o nosso ego, com a nossa personalidade e com a nossa força de vontade interior. E o que é que o estômago faz? O estômago digere também. O estômago transforma aquilo que nós recebemos, em termos de comida, em termos físicos, e transforma em energia espiritual para nós podermos construir novas circunstâncias para nós próprios.
Ok? E porquê é que o estômago faz isto? E porquê é que o estômago existe onde ele existe? Porque é esse espaço que produz a frequência e vibração que serve para digerir, para queimar e para transformar. Entendem? Por isso é que o estômago digere, por isso é que o estômago queima, porque o estômago tem ácido lá dentro, é um queimar químico, ok? Mas queima na mesma. E o terceiro chakra tem frequências e vibrações disso também, entendem? A frequência e vibração transforma-se em algo físico que obtém as suas características e as suas formas vai buscar as suas características e as suas formas à frequência e vibração do espaço em que se encontra no momento em que é criado, porque depois, como eu disse, os chakras conseguem se mover e imagina que o teu chakra do plexo solar passa demasiado tempo na cabeça, tu vais começar a criar pensamentos destrutivos, pensamentos egoístas. Se estiver no coração, tu vais começar a criar ligações e emoções egoístas, individuais, entendes? Então é sempre importante nós prestarmos atenção ao nosso estado de espírito, ao nosso estado emocional, ao nosso estado mental, ao nosso estado físico e perceber se nós estamos regulados, equilibrados e se estamos de acordo com a nossa verdadeira frequência e vibração. Ok? Porque o teu estado de espírito, o teu estado mental, o teu estado emocional e o teu estado físico, as frequências e vibrações dos teus... ok. Devido ao teu estado espiritual, ao teu estado mental, ao teu estado emocional e ao teu estado físico, as frequências e vibrações dos teus chakras podem também mudar. Ok? Então, desenvolve-se um sistema constante de feedback, de resposta e de envio e de recepção de informação entre o teu espírito, os chakras e os órgãos, ou o corpo, que são o corpo. Mas o ponto de início deste sistema de feedback, deste ciclo, é o chakra em si. Ou seja, o chakra é a ponte entre o espírito e o corpo. E nos meus vídeos, eu já disse que o espírito cria o corpo para experienciar através dele e para o corpo o representar. Então o espírito cria o corpo e depois entra dentro dele para experienciar. E os chakras são o mecanismo de criação e de experienciamento. A experiência. O espírito cria o chakra cria o corpo e depois o espírito entra dentro do chakra para poder utilizar, controlar e experienciar através do corpo. Ok? Então, malta, por hoje é tudo. Num dos próximos vídeos vou falar sobre o que é o chakra da raiz, o que é o chakra sacral, o que é o chakra do plexo solar, o que é o chakra do coração, o que é o chakra da garganta, o que é o chakra do primeiro olho e o que é o chakra da coroa, ok? Até lá, boas surfadas esotéricas e paz para vocês todos, malta. Fiquem bem.